Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta terça-feira, movimentada, né? Deve ser movimentada no Goiás. Eu sei que a segunda foi muito movimentada e o domingo também, né? Algumas reuniões aconteceram, muitas conversas aconteceram e muitas cobranças também, né? A gente vê na fala dos jogadores aí apenas mais um jogo de três pontos, né? Mas parece que a diretoria não viu desta forma, não. Uma pena que a diretoria só entendeu a importância de se fazer presente após a derrota, né? Poderia ter se feito presente não só durante a semana de treinamentos, mas também no dia do jogo, né? Marcando presença lá, dando moral pro time que geralmente é o espelho da diretoria, né? Então hoje, se a gente tem um time fraco, é o espelho da diretoria que monta este time, que traz seu comandante, que traz seu diretor de futebol. Não poderia ter pensado nisso antes. Mas águas passadas não movem moinhos. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar que essas cobranças reflitam-se em atitudes positivas, não só do treinador, mas também desses jogadores molengas, né, que o Goiás tem. Né, a gente sabe aí que alguns jogadores estão sofrendo uma pressão fortíssima e deve perder titularidade. Né, a cobrança foi muito pesada em cima da escalação do Tite nessas partidas. Né, muitas cobranças em relação a isso. Então acredito que nas próximas rodadas aí a gente deve ter sim mudanças, né, na escalação do Goiás, principalmente ali no sistema defensivo. Acredito muito que o Lucas Ribeiro volte a assumir posição, né, só tem que esperar para ver, né, que ele sentiu na última partida. Até o técnico falou que ele jogou improvisado de volante. Segundo o técnico Wagner Mancini, só saiu porque sentiu ali alguma coisa, né? Segundo ele, nem teria saído. Uma visão de jogo que nos últimos dias aí, não sei o que aconteceu com o Wagner Mancini, né? Chega a pensar que é proposital, porque um cara tão inteligente, né, que viu o jogo tão bem depois que chegou no Goiás. Durante muito tempo eu não vi um técnico que escalava e tinha uma visão de jogo tão boa, né? Do nada, não sei o que é que aconteceu, que o técnico Wagner Mancini se perdeu de tudo. Todas as mudanças dele são invenções de moda. Parece que ele incorporou o técnico Jair Ventura, que estava aqui há alguns meses atrás, né? Voltou a ser o Jair Ventura. Então, não sei o que acontece, mas sei que foi cobrado, foi bem responsabilizado pela derrota do Goiás, pelas mudanças, pelas invenções. Então ele foi bem cobrado. Eu acho que isso reflete que não era só um jogo de 3 pontos, né? Uma pena que a diretoria deixou para cobrar isso, né, só depois da derrota. Mas juntando os cacos, o Goiás precisa de qualquer maneira voltar a vencer já na próxima rodada contra o América Mineiro, buscar esses 3 pontos, porque vai ser importante para o Goiás voltar à liderança do campeonato. Né? Uma derrota no Clássico, ela pode ser um divisor de águas, né? Talvez lá na frente a gente até sinta-se satisfeito em ter tido essa derrota, para que tenha uma mudança de postura do elenco, do treinador, para que o Goiás volte a vencer, volte a emplacar série de vitórias e volte a se isolar aí na liderança do campeonato. É apenas um ponto que divide a liderança do campeonato entre Goiás e Curitiba. O Goiás vai ter um confronto direto logo agora, dia 20, né? A CBF mudou do dia 20 para o dia 12, então antecipou aí praticamente uma semana o jogo contra o Coxa. O jogo contra o Avaí também foi adiantado para o dia 6, o jogo contra o Paysandu dentro de casa foi adiantado para o dia 20, então assim, muitas mudanças na tabela. O Goiás vai ter oportunidade aí de fazer um jogo de 6 pontos contra o Curitiba, mas precisa chegar lá em condições para isso. O Goiás não pode deixar a peteca cair, colocar a cabeça no lugar e se reorganizar, porque uma derrota no Clássico, ela pode sim virar crise, mesmo que o time seja líder do campeonato. É aí que começa talvez degringolar a coisa toda. Então o Goiás precisa sacudir a poeira, né? Colocar a cabeça no lugar e voltar para o jogo, né? Mas falando agora sobre saídas, né? Todo mundo está ansioso aí nessa janela de contratação, não só pelas saídas, mas também pelas chegadas. Eu recebi a informação que o Aloísio está indo para o América e que também o Rodrigo Andrade recebeu proposta da Chapecoense. O Aloísio está mais perto de sair, né? Está próximo a sua saída. Já o Rodrigo Andrade ainda demora mais um pouco, está negociando, mas pode ser que dê jogo lá com a Chapecoense e a gente veja o Rodrigo Andrade indo embora. Jogador que não contribui muito, a não ser, né, receber o seu salário em dia aqui e ficar em casa jogando videogame. No restante, não contribui absolutamente nada desde a sua chegada. Mais um ponto aí negativo nas costas do seu
Lucas Andrino, né, que vem se mostrando um diretor de futebol que só sabe trabalhar com dinheiro, não sabe garimpar o mercado, não vem conseguindo trazer jogadores desconhecidos para que cheguem aqui e façam boas atuações, só consegue trazer jogador tarimbado e rodado e se tiver dinheiro no bolso. Não tem poder de negociação, persuasão e não sabe apresentar o projeto do Goiás Esporte Clube, né? Ele sempre fala, apresentei e vim pelo projeto. Ele não sabe fazer isso não, precisa de ajuda, né? No mercado ele nunca tá sozinho, sempre tem a ajuda de um empresário ou outro para ajeitar essas negociações, inclusive na saída dos jogadores que estão indo embora, tá tendo muita ajuda, porque sozinho ele não conseguiria. Foi pressionado demais pela diretoria, né, pelo conselho de administração do Goiás, que colocou mesmo ele na parede para que esses jogadores fossem embora, né, porque tem jogador aí que tá 2 meses sem jogar uma partida e recebendo dinheiro e muita grana. Então foi cobrado e agora ele vem conseguindo dispensar esses jogadores aí. Sobre o próximo jogo, acredito que vamos ter um públicozinho bem baixo, né? Acho que a torcida não vai. Acho que vai ser uma coisa assim surreal a gente ver um time vice-líder com o estádio bem vazio, né? Então não adianta fazer campanha. Esse jogo aí o Goiás vai ter que jogar muita bola para devolver a confiança do torcedor em voltar para o estádio. Eu não acredito que a gente vai ter casa cheia contra o América, até porque uma derrota no Clássico não foi só mais uma derrota, acho que foi a 3ª derrota do ano, né? 3 anos sem vitória. O torcedor sentiu, o torcedor tá chateado e não adianta fazer promoção, não adianta fazer nada, porque infelizmente a recuperação da confiança ela vai ser gradual, não vai ser só fazendo campanha e chamando o torcedor pro estádio, não. O torcedor quer ver futebol, o torcedor quer ver gol, o torcedor quer ver um time aguerrido dentro de campo. Esse bando de cueca frouxa que vem entrando em campo pelo Goiás aí não vai levar a torcida pro estádio não, tá? Mas é isso, galera. Nos próximos vídeos aí eu trago mais informações. Tô tentando apurar mais sobre essa reunião que teve, né? Sei que teve uma reunião com fortes cobranças ao Lucas Andrino. Tô tentando apurar mais informações, porque pós-derrota, o Goiás, todo mundo some. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Dirigente, conselheiro, sócio, todo mundo some. A gente até entende, né? Era a vontade que a gente, que traz a informação do dia a dia do Goiás, tinha também de sumir. Mas a gente não pode, né? Então tem que dar a cara a tapa aqui e tem que continuar buscando informações e torcendo para que o Goiás, né, suba para a Série A e volte a ser aquele Goiás, né, que dava orgulho de ver, aquele Goiás que levava multidões ao estádio Serra Dourada, que lotava estádio, porque o torcedor tá chateado e com razão. O torcedor tá chateado e com muita razão. Então, no próximo vídeo aí talvez eu já traga aí mais confirmações sobre saídas, e sobre chegadas, né? Muita gente perguntando sobre o Brian. O Brian, o CSA tem uma última partida que eu acho que acontece hoje, que pode ser uma partida decisiva. Em caso de derrota, o CSA pode inclusive já dar adeus à Série D do Campeonato Brasileiro, e isso pode ser que o Goiás dê mais uma investida no Brian. Não tendo mais nenhuma competição para disputar, o Brian lá se tornaria talvez uma pedra preciosa parada, né? E o Goiás pode sim ir atrás do Brian e vai fazer isso caso o CSA não se classifique para a Série D. Então talvez a gente pode ter um meio campista aí, um reforço bom, né? Brian que vem fazendo boas partidas, inclusive fez gol aí na Copa do Brasil contra o Vasco, onde acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, mas mesmo assim jogou bem a partida. É um jogador que agregaria muito para quem tem ali o desprazer de ver Benítez em campo, né? Ver o Brian em campo seria interessante nessa reta final de Série B, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.